prótese, Deus me livre. Pô, acabei minha especialização agora em prótese. Nossa, que legal! Gostei. E onde você fez essa especialização, doutor? Eu fiz em São Paulo, pra você. Nossa, eu fiz no Rio de Janeiro, tem uma faculdade lá muito boa e gostei. Fiquei lá, é ruim a distância, mas aí a gente deu um jeito, né? Foi legal. Legal, é muito bacana. Doutor, não vou conseguir te dar uma prescrição agora, porque vai chegar um paciente daqui a pouco, por indicação de um outro colega meu, eu vou ter que ver o caso dela. Tá bom? Mas a gente marca um café, tá bom? Obrigado. Boa tarde, doutora. Oi, tudo bem, Nicole? Estava te aguardando aqui, pode se sentar, fica à vontade. O William conversou, né, que você ia vir aqui, estava de algo te incomodando, o que aconteceu? Então, doutora, eu te encaminho o raio-x aí de Estava olhando aqui agora, inclusive. Eu acho que é um canal, viu? Porque ele até falou pra mim que não era especialista, mas que o dente que eu tenho aqui tá um problemão. Nossa, eu vi aqui mesmo, inclusive é um molar inferior. Nossa, esse aí é um caso bem difícil, né? Vai ser uns R$1.000 lá mais pra mais, viu? Menos que isso eu não consigo fazer. Sério? Ele falou pra mim que ia ser por volta de 600, 700. Não, menos que isso eu não consigo. Eu posso te garantir, porque eu sou especialista em endo, eu faço muitos casos. Isso que eu tava preocupada, a senhora é especialista. Sou especialista, tá bom? Mas é um caso muito de extrema, muito difícil mesmo, mas vai ser mais de R$1.000 por aí, tá bom? De IUS, parcela. Parcela, cartão, você faz um boleto também, se quiser. A gente consegue fazer A minha certinho. preocupação é a senhora ser especialista, né? Porque hoje em dia as pessoas falam que são, não são. Não, eu sou especialista, eu fiz diversos casos, inclusive semana passada eu fiz um caso parecido com o seu. Sério? Pode ficar tranquilo, que eu faço muito isso no cotidiano, eu adoro lembro. Ah, então eu tô envolvendo. Tá sim, com certeza, pode confiar, tá Ah, bom? bom, vamos fazer com a senhora. Ah, então tá bom. Então vamos marcar. Vou te encaminhar para minha secretária, que ela te marca certinho, tá bom? Horário. E você sabia que, se tratando de especialidade, de acordo com o artigo 23, o especialista atendendo um paciente encaminhado por outro dentista, ele só poderá atuar somente na especialidade requisitada e é totalmente vedado se intitular especialista sem você ter inscrição no Conselho Regional de Odontologia. Oi, boa tarde. Oi, então, tô com a documentação dela aqui, com a ficha dela na minha mão, com a ficha da paciente. Ah, entendi. Mas será que eu não consigo ganhar esse processo? Olha, pela ficha dela, tá aqui na minha mão. Sério, tem tudo. Só não tem um termo, que ela tá alegando que eu não tenho esse termo pra minha defesa. Mas essa é a única coisa que falta. Foi uma coisa pequena. E de resto, eu posso até entregar para a senhora das mãos, mas está tudo completo. Tudo completo, toda a documentação dela. Eu não consigo ganhar esse processo. Ver direitinho, ou enviar pelo motoboy a ficha dela, que eu não consigo deixar aí no seu escritório. Mas eu enviar pelo motoboy a ficha dela, se ela puder arquivar tudo. Ou eu posso mandar via fax também, tá bom? Mas aí que a senhora consegue fazer, porque e bater em cima daquilo que nós temos. E infelizmente foi um deslize, o termo acabou não assinando na consulta, né? Foi um dia corrido e era um paciente atrás do outro e acabou não assinando. Mas foi um deslize mesmo. Mas aí com aquilo que a gente tem, a senhora consegue reverter a minha defesa, tá bom? Eu já te mando, tá bom? Tá, então tá, combinado. Fica combinado assim. Ah, beleza. Tá, vamos conseguir sim, se Deus quiser. Tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau. Oi, doutora. Oi, tudo bem? Sim, 6. Sim, entendi. Então, eu tava também já dando uma analisada nesse processo, essas questões, né, para explicar. E realmente os termos, eles são essenciais nesse caso. Não tendo eles, assim, e como a cliente tá alegando, né, se a paciente tá alegando no processo, muitas infrações de algumas leis, né? Então, assim, eu tava já separando, deixando tudo certinho pra poder te explicar na reunião que a gente teria. Mas como você tá ligando, já vou dar uma adiantada também. E depois eu te mando digitado pelo WhatsApp mesmo, tá? Tá certo, então. Então, o que acontece? Com relação à prática odontológica, né? A gente tem que ter uma séria conversa pelas questões das infrações éticas relativas
a entrega do serviço abaixo do prometido e a apropriação indevida de valores cobrados, tá? E é isso que também o advogado dela tá alegando que aconteceu. Entendi. Mas aí sem termo também de que foi explicado isso, não adianta. Se o paciente não assinou o termo, não adianta. Então, assim, eu separei em tópicos essas questões pra gente poder conversar, poder alinhar com você também, tá? Então, assim, primeiro que foi alegada a entrega de serviços inferiores ao oferecido. Não, sim, entendo, senhora, com certeza. Que no caso, entregar o serviço de qualidade inferior ao que foi oferecido, você está infringindo o artigo 10, inciso 7º do Código de Ética Odontológica, né? Isso, que esse artigo, ele proíbe o profissional de prometer resultados que não possam ser garantidos ou que estejam fora das possibilidades da ciência odontológica. Não, mas além disso, o artigo 8º, inciso 3º, obriga o dentista a garantir a qualidade dos serviços prestados que devem corresponder ao acordado com o paciente. Sim, aí isso é o contrato que vocês fizeram no serviço. Mas aí se não tem um termo explicando que não seria isso, a gente não tem como contestar o que o paciente está alegando. Entendi. Tá. Então, o que acontece? A segunda parte que o paciente falou sobre a apropriação financeira indevida, né? Eu tava até dando uma olhadinha no que o advogado deles me mandaram, eu tô aqui olhando que eu ia mandar pra você, né? Que no caso essa questão de apropriação financeira, como cobrar, assim, valor acima do custo real do serviço ou materiais fornecidos, se enquadra como infração do artigo 15 do Código de Ética Odontológica. O que diz? Tá. No caso, esse artigo, ele estabelece que o cirurgião dentista deve prestar informações claras, completas e verdadeiras sobre os custos envolvidos nos tratamentos, incluindo alternativas de orçamento e valores reais dos materiais. Cobrar mais do que o valor justo pode ser entendido não apenas como uma infração ética, mas também potencialmente como crime de estelionato. Assim, é definido no artigo 171 do Código Penal já. Isso. O paciente está alegando essa questão também, que foi cobrado um valor maior. Se o paciente faz alegações, o advogado dele está entrando com isso. Então, o que eu tô te passando? Eu vou te mandar também digitadinho, tá? Pode ficar tranquila, pra gente conversando sobre isso, pra ver o que você tem aí de prova de anotação, porque sem os termos assinados, realmente não tem como a gente estar recorrendo. E o terceiro tópico aqui que eu separei pra você é exatamente sobre os termos, que é a ausência da documentação e o consentimento do paciente. Se não existem os termos, não estão assinados, a gente não tem esses documentos mesmo. Então, assim, é um ponto muito crítico, né, a gente não ter essa documentação que registre o acordo sobre o tratamento e os valores cobrados. Isso, porque a ausência do consentimento informado documentado viola o artigo 5º, inciso 1º, que obriga o profissional a obter do paciente ou o responsável do paciente, né, o consentimento livre e esclarecido. Por mais que a senhora tenha explicado tudo para ele, se não tem um termo assinado, não tem como provar que foi passado. Isso, então, sem esses documentos, a sua defesa fica significativamente, assim, comprometida, não tem como a gente defender. Isso. No caso dessa ação que já está correndo, né, movida pelo paciente, essa ausência de documentação e a discrepância entre o serviço prometido e o entregue deixa você em uma posição muito vulnerável. E os tribunais, eles tendem a dar grande importância à proteção dos direitos dos consumidores, especialmente na área da saúde. A transparência e o respeito são fundamentais. Não, pode deixar, eu vou te mandar tudo. Você vai me mandando suas dúvidas, a gente vai alinhar aí pra ver o que a gente consegue fazer, tá bom? Então, assim, é altamente recomendável que você ajuste suas práticas para estar em conformidade com os princípios éticos e legais da profissão, tá? Sim, Garante, né, que todos os termos de tratamento sejam explicados de forma clara, documentados e assinados é fundamental para te proteger também e proteger o paciente, né? Sua carreira também é muito importante ser protegida e isso é uma forma de proteger. Tá bom? Isso, que a gente tem que assegurar que você exerça a sua profissão com integridade de acordo com as normas. Pode deixar que a gente vai alinhar assim, doutora, tá bom, minha querida? Vou aqui continuar a conversa com você pelo WhatsApp e a gente vai se falando. Um beijo, minha querida. Do hospital.
Alô? Sim, aqui quem fala é a doutora Nicole, responsável pela área da odontologia hospitalar do Hospital Beneficência Portuguesa. Em que posso te ajudar? Não, eu não vou comparecer no trabalho hoje. Infelizmente não será possível comparecer. Até porque eu me demiti do hospital e avisei que não iria mais voltar nos próximos dias, nem nas próximas semanas, e que eu me retiraria do ambiente de trabalho justamente por conta das más condições trabalhistas que esse trabalho me proporciona. Infelizmente, eu não estou conseguindo entregar o meu melhor para os pacientes, eu não estou conseguindo trabalhar da maneira eficiente devido à falta de material, devido à má higiene, e infelizmente eu tive que me indispor com a gestora e pedir demissão do hospital. Então não, eu não irei trabalhar hoje. Infelizmente, o dentista que assumiu o cargo vai ter que se virar sozinho com os pacientes. Eu não vou passar para ele nada do que foi feito da minha conduta. Não, eu não tenho responsabilidade nenhuma com esses pacientes a partir de agora. Infelizmente, ele vai ter que saber como atuar a partir do momento que ele assumir os casos. Não irei passar nada para ele. Certo, tenha um bom dia, passar bem. Através desse vídeo, podemos observar a infração do artigo 26 e 27, referente à atuação do cirurgião dentista no âmbito hospitalar, o qual diz que as atividades odontológicas exercidas em hospital obedecerão às normatizações pertinentes, ou seja, a cirurgia dentista, ao pedir demissão do seu cargo de trabalho no hospital citado, retrata que não há condições mínimas de higiene e organização no ambiente de trabalho. Dado esse fato, ela preferiu se retirar. Além disso, também há uma infração ética através do artigo 28, que diz que fazer qualquer intervenção fora do âmbito legal da odontologia ou se afastar das suas atividades profissionais, mesmo que temporariamente, sem deixar outro cirurgião dentista encarregado do atendimento dos seus pacientes internados. No vídeo anterior, o dentista, ao sair do seu cargo, ela não quis passar nenhuma informação sobre os pacientes, não quis informar o outro cirurgião dentista quais seriam as condutas e quais os pacientes e qual o tratamento estava sendo realizado, causando uma infração no artigo 28, uma infração ética.